Quantas estrelas, Kardec? São mais de 100 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea. Isso me faz pensar, será que estamos sozinhos neste universo grande? Segundo você, os espíritos, não. E este é o tema do nosso episódio especial de Memórias do Espiritismo. Comigo, Matheus Lima e Caroline Teixeira. Vem com a gente. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos em Paris. Essa obra, feita com perguntas e respostas, se propõe a revolucionar o conhecimento humano. Logo no começo, na pergunta 55, os espíritos já nos falam sobre a pluralidade dos mundos habitados. E dizem que o planeta Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Existe vida fora do planeta Terra? Esta questão sempre intrigou a criatura humana. E ao longo da história da humanidade surgiram várias e várias civilizações, vários e vários pensadores e pesquisadores que nos trouxeram respostas sobre essa temática. Entretanto, em meados do século XIX, surge na Terra a doutrina espírita. Doutrina esta que foi organizada e foi codificada por Allan Kardec, sob a orientação e sob a revelação dos espíritos superiores, que nos trouxeram informações significativas sobre esse tema. Informações essas que surgem pela primeira vez no Livro dos Espíritos, em especial na primeira parte do Livro dos Espíritos, parte esta, intitulada por Causa Primária. Nessa primeira parte, nós vamos encontrar lá um intervalo de questões que são importantíssimos para o nosso entendimento sobre o tema, que são da questão 55 até a questão 58. Na questão 55, os espíritos superiores nos trazem a informação que todos os globos do universo são habitados, ou seja, em todos os globos do universo existe vida abundante. Já na questão 56, os espíritos nos mostram que os mundos apresentam constituição física diferente da constituição física que a Terra apresenta. Já na questão 56, os espíritos também nos elucidam que os seres que lá habitam apresentam um corpo diferente do nosso corpo material, ou seja, com uma outra materialidade, uma outra substanciabilidade. Já na questão 57, é tratado mais sobre essa questão dos corpos espirituais, dos seres que lá habitam. Já na questão 58, é mostrado que existem outras formas de iluminação, outras formas de processos energéticos que regem esses mundos. Então, está tudo aqui, Kardec, no Livro dos Espíritos. Agora, nos deixa saber como era a ciência astronômica de sua época. Pessoal, o ano era 97 e a gente estava jogando de bola na rua. A minha rua era uma rua pouco movimentada aqui no bairro da Bela Vista. E isso permitia com que a gente colocasse chinelos ou tijolos para jogar de travinha, né? E eu estava esperando o time de fora na calçada quando eu vi uma movimentação estranha no céu. Era um objeto luminoso, pequeno, parecia uma estrela, muito distante, que se movimentava no formato de 8. Eu cheguei a mostrar alguns colegas que estavam sentados do meu lado da calçada, mas eles não deram importância de início. Mas, de repente, o objeto apareceu próximo da gente, enorme, muito grande mesmo, muito luminoso. Eu não posso dizer para você que aquilo ali era um objeto que vinha de outro planeta, não tenho essa propriedade para falar. Mas é um objeto que nunca mais eu vi na minha vida. E as pessoas não tinham como se espantar, o jogo parou, as pessoas que estavam chegando em casa de carro pararam e todos se acumularam na rua. Cerca de 25 a 30 pessoas no dia avistaram esse objeto. Meu irmão, inclusive, era pequeno,
tinha por volta de seus 9, 10 anos, ele chegou até a andando de bicicleta, avistando um bicho luminoso, se encandeou e se aperreou e bateu num carro que estava parado na calçada. Então assim, eu já até pensei em juntar essa galera para ver qual é a visão de cada um depois de quase 30 anos, né? Mas não tive a oportunidade ainda, mas eu digo a vocês, muito dificilmente era um objeto deste mundo, né? Mas também não sei precisar o que era. E é isso aí. Naquela época, a teoria, existiam várias pesquisas em astronomia, tinham já alguns telescópios que já estavam descobrindo alguns planetas, alguns fatos do sistema solar, mas durante o século XIX foram construídos muitos outros instrumentos de observação, inclusive mais aperfeiçoados, né? E o conhecimento do universo foi aumentando, inclusive mostrando que a dimensão do universo que se imaginava era muito maior do que era muito menor do que estava se encontrando de fato, né? A teoria que predominou no século XIX é a teoria elaborada pelo físico Pierre Laplace no final do século XIX. Kardec chama essa teoria, em A Gênese, de teoria da condensação. Mas essa teoria ficou mais conhecida, e até hoje, como a hipótese nebular. Por quê? Porque ela propunha para a formação do sistema solar, por exemplo, que ela teria origem numa nebulosa, uma nuvem, que seria uma nuvem de gás primordial, que depois iria se contraindo por conta da gravidade, depois, por conta disso, ela começaria a rotacionar, se achatar, formando um disco, e as bordas desse disco, com a rotação, iriam escapando na forma de anéis de matéria. Essa nebulosa estaria em alta temperatura e, com o tempo, com o resfriamento, esses anéis iriam se condensando, formando os planetas e seus satélites. E no centro saía, então, a formação do Sol ou de uma outra estrela. A ideia é que outras estrelas, como se pensava na época, outras nebulosas, né, também formariam estrelas e, consequentemente, planetas do mesmo modo, né? Então, o universo teria vários sistemas equivalentes ao nosso sistema solar. O interessante dessa hipótese é que não era necessária a intervenção de nenhuma entidade divina. Tudo ocorreria naturalmente, claro, pelas leis naturais, lei da gravidade, etc., que já existiriam, não é? Segundo a teoria de Laplace. É um desenvolvimento de teorias anteriores e, como a gente diz, predominou durante todo o século XIX como a melhor teoria para explicar a estrutura, a formação do universo, não é? Kardec, no capítulo 8 de A Gênese, inclusive, ele diz que essa teoria é aquela que prevalecia na ciência, que era melhor justificada pelas pesquisas, que resolveria o maior número de dificuldades e que se apoiaria, mais do que qualquer outra, no grande princípio da unidade universal. Claro que, com o tempo, né, cálculos mais cuidadosos, observações e novas descobertas mostraram que existiam algumas inconsistências ali naquela teoria, e ela, então, foi mais para o final do século revista e melhorada, né? E neste episódio especial Kardec, a vida fora da Terra, teremos participação de filósofos, ufólogos, cientistas e astrônomos. No momento, estou a caminho para conversar com Yuri Castro. Qual a relação do Camilo e Flammarion com Rubens de Azevedo? A relação que o Camilo e Flammarion tem com o Rubens de Azevedo é o seguinte, né? Primeiramente, o Rubens de Azevedo, ele entrou em contato, segundo
alguns livros do próprio Rubens, né, como Memória de um Caçador de Estrelas, ele entrou em contato com a esposa do Camille Flammarion, né, certo? E ele chegou a fundar antes da SBA, Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, aqui, né, em 1947, ele fundou antes uma associação lá na ilha de Elba, certo? Em correspondência com a esposa do Camille Flammarion, certo? E também ele chegou a ler muitas coisas do Camille Flammarion, e foi a partir daí que ele e a entidade SBAA, né, passaram a divulgar a astronomia da maneira como é estabelecida também para a época deles, né? Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion, foi um astrônomo, espírita e divulgador científico francês que foi amigo de Kardec e lançou vários livros muito importantes para a doutrina espírita. Camille popularizou a astronomia e recebeu notórios prêmios científicos, sendo inclusive homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Ele começou a trabalhar com 16 anos de idade no Observatório de Paris. Ele escreveu livros que foram traduzidos para diversas línguas. Uma de suas obras mais conhecidas é Astronomia Popular, de 1880. Sobre a vida fora da Terra, ele escreveu o já clássico A Pluralidade dos Mundos Habitados. Foi Flammarion que, no enterro de Allan Kardec, disse que ele era o bom senso encarnado. Flammarion desencarnou em 3 de junho de 1925. Eu fui muito ligado à ufologia quando eu era mais jovem, certo? E a astronomia ela veio me dar uma clareada, né, em muitas coisas com relação à ufologia, certo? Por exemplo, os chamados objetos voadores não identificados, né? Na verdade, existe muito mais objetos voadores identificáveis do que não identificados, certo? E existe uma gama de tipos de fenômenos no céu, certo? Há alguns que a gente conhece, outros que a gente não conhece bem ainda, certo? Por exemplo, muitos desses objetos podem ser, que as pessoas veem, podem ser muito bem meteoros, certo? Podem ser até satélites, né? Lixo espacial, certo? Planeta Vênus, o pessoal confunde muito planeta Vênus ou o planeta Júpiter também, com objetos voadores não identificados. Você acredita na existência de vidas em outros planetas? Se sim, que tipo de vida? Vida extraterrestre, né? Se é possível, certo? Afinal de contas, o universo é gigantesco, tem um tamanho. Se a gente for analisar as distâncias e tudo mais, a gente pode dizer que nem tudo foi investigado ainda, certo? É possível existir, inclusive vida parecida com a nossa, né? Certo? É possível, até mesmo na nossa galáxia, certo? Eu não vou falar, por exemplo, no universo. No universo é que pode ter muito mais vida do que a gente imagina, certo? De várias formas. Centenas de fotos e vídeos, milhares de livros e documentos, dezenas de evidências. Uma vida dedicada aos estudos da vida fora da Terra.
de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos aqui no Centro de Pesquisas Ufológicas do pesquisador Reginaldo Ataíde. Estamos aqui com a Karina, filha dele, que vai nos explicar sobre o mapa do estado do Ceará. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem. Bom, esse mapa ele usava para marcar todos os avistamentos em que ele contactava com as pessoas que viram. Agora, você percebe que ele tem várias cores aqui, né? Então, alguns lugares você percebe que tem 3 cores, outras não, Baturité, Quixadá. Então, assim, a gente imagina que essas diferentes cores sejam de avistamentos ou pousos, que ele usava para identificar a diferença dos outros lugares, onde tinham mais avistamentos e outros não. Karina, e essas esculturas? Essas esculturas, elas poderiam representar os possíveis contatos com extraterrestres, né, civilizações antigas, né, gente? Então isso aqui se refletia na forma como eles faziam a crença deles nas esculturas. Que objeto é esse? Esse é um chip, suposto chip, que foi tirado do corpo de uma pessoa que teria sido abduzida. Karina, me fala um pouco sobre o interesse do seu pai sobre o assunto e sobre a montagem do Centro de Pesquisas Ufológicas. Bom, o papai começou muito novo ainda. Minha mãe fala que mesmo antes deles casarem, o papai já pesquisava esse tipo de coisa, né? Chegou até a ser... pegaram ele na Praia do Futuro com uma luneta grande, olhando e tal. Chegaram a desconfiar. Então, assim, era uma coisa que sempre interessou. Como foi que começou? Ele vinha num jipe, numa estrada com um amigo, quando apareceu um objeto luminoso acima do carro. Esse objeto começou a baixar e o carro parou totalmente. Eles ficaram sem saber o que fazer. Inclusive ele brinca que diz que o outro correu para debaixo do jipe. E ele ficou extasiado olhando aquele objeto luminoso, né, pairando acima da cabeça deles. E a partir daí começou a curiosidade dele por esses objetos, né? E depois ele montou o CPU, começou a conhecer outros curiosos, né, que tinham interesse no assunto, astrônomos, fotógrafos, inclusive. Então, a equipe dele tinha uma pessoa para ajudar em cada coisa, né? Aí verificar as fotos se eram verdadeiras ou não. Ele ia a campo, ia no lugar onde tinha tido avistamento, conversava com as pessoas que teriam, teoricamente, sido abduzidas, porque tudo é checado muito cientificamente, né? Eles se preocupavam muito com isso. Eu vejo que teu pai tem um acervo maravilhoso. A frequência do CPU era muito grande quando ele era vivo? Demais. Muitas pessoas vinham dar uma olhada no arquivo que ele tem sobre ufologia. E depois que ele faleceu? Aí depois que ele faleceu, poucas pessoas vieram. Em termos de documentário, vocês são os primeiros. Por isso que é muito importante você assistir o nosso canal, dar um like no nosso documentário e compartilhar, além de ativar o sininho. Karina, faz quanto tempo que seu pai faleceu? Agora no dia 13 de outubro, vai fazer 7 anos que ele faleceu. Então essa é uma singela homenagem do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda a todo o trabalho que seu pai fez durante todos esses anos. Olá pessoal, meu nome é Will Robson e atualmente eu sou um pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Leiden, aqui na Holanda. A minha principal área de pesquisa é astroquímica. Então, em astroquímica, nós procuramos entender como que algumas moléculas complexas que podem participar da origem da vida, elas surgem no espaço devido às condições hostis. Para estudar astroquímica, nós utilizamos várias técnicas, dentre elas técnicas experimentais, teóricas e também observacionais. A astroquímica, ela também está relacionada com outro campo de pesquisa chamado astrobiologia ou exobiologia. Contudo, a astrobiologia, ela procura entender a sobrevivência de organismos nas condições
o X do espaço. Já a astroquímica, ela procura entender os níveis mais fundamentais, antes da origem da vida, como que as moléculas, que são blocos para a formação da vida, podem ter surgido nas condições do espaço. O contexto de vida fora da Terra é um tema que tem sido bastante discutido desde muito tempo atrás. Contudo, nós esperamos que com os avanços tecnológicos dos telescópios espaciais e também terrestres, nós venhamos a detectar algum sinal de vida nos próximos anos. Contudo, essa é uma perspectiva bastante otimista. Nenhum cientista pode afirmar com certeza se nós encontraremos ou não vida fora da Terra. Contudo, dada a sua vastidão e todo o estudo que nós fazemos para entender que essas moléculas complexas elas são abundantes no espaço, nós esperamos que, de fato, vida fora da Terra venha a ser descoberta com dados esses avanços. Em toda a sua grande obra, Allan Kardec analisa as diversas e profundas consequências da quebra de paradigmas que a doutrina espírita promove. Não é diferente quando o tema é a existência de vida fora da Terra. Afinal, o homem está preparado para compreender que não é o único ser inteligente do universo? Como uma descoberta desta magnitude poderia afetar as nossas cosmovisões? Eu penso que podemos usar a descoberta da evolução biológica como um bom parâmetro de reflexão. A teoria de Darwin abalou as perspectivas teológicas tradicionais e prometia nos ensinar a respeitar cada indivíduo como um ser naturalmente igual, resultado do mesmo processo evolutivo, sem que distinções de raça, etnia, cor da pele ou qualquer outra característica similar pudessem servir de parâmetro para nos dividir, como se alguns de nós fôssemos naturalmente especiais, enquanto outros naturalmente inferiores. Mas isso não aconteceu. Infelizmente foi o contrário. O racismo científico e a eugenia se tornaram hegemônicos. Ou seja, é muito difícil prever de que forma nossos preconceitos ou nossa vontade de poder irão reagir a uma novidade tão grande. Descobertas científicas tão expressivas quanto vida inteligente fora da Terra ou imortalidade do espírito são capazes de colapsar ou forçar a reconstrução da maioria das teologias humanas. Como se daria essa reconstrução? Difícil imaginar. Talvez alguns líderes religiosos elegessem os ETs como inimigos mortais. Talvez alguns passassem a tratá-los por anjos celestiais. Anjos caindo do céu não são exatamente uma novidade, certo? Tudo dependeria muito de quem seriam os nossos confrades extraplanetários. Vocês já ouviram falar da terceira lei de Arthur Clarke, o grande autor de ficção científica que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço? A lei diz o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Ou seja, se os ETs forem evoluídos demais, é bem provável que passássemos a cultuá-los e a interpretar a sua existência como uma concessão divina. Bom, isso também não seria uma novidade, não é? Décadas atrás, uma reflexão concebida como a hipótese do zoológico galáctico propôs que se os ETs existem, eles são mais avançados do que nós e nos observam sem interferir as nossas vidas, de modo a não atrapalhar o desenvolvimento da nossa autonomia. Mais ou menos como se fôssemos bichos no zoológico. Nesse sentido, seriam os espíritos superiores, alienígenas benevolentes, tentando nos ajudar a superar a terceira lei de Clarke e a encontrar o caminho científico, e não apenas o religioso, para identificar a sua existência, quebrar a barreira que separa a humanidade encarnada dos espíritos desencarnados que nos cercam, talvez seja o maior desafio científico similar à descoberta de ETs inteligentes que ainda estamos por fazer. Quem sabe, se investigarmos melhor um desses caminhos, o que está mais próximo de nós, não sejamos levados diretamente para o outro.
Deserto inimaginável estende-se além da aglomeração de estrelas. Lá se revelam e se desenvolvem novos mundos, cujas condições variadas e diversas das do vosso planeta lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. Ora, Kardec,